14 minutos restando para as 11, 29 graus e 7 décimos a temperatura. O programa Troca de Ideias. Vamos para a nossa entrevista de hoje. E com muita honra a gente recebe o presidente do Mastermind Brasil, Jamil Albuquerque. Aqui a gente também agradece ao Gustavo Bozetti, que intermediou essa entrevista para falar do maior evento de liderança e empreendedorismo do sul do Brasil, um grande evento que acontece em Canoas na próxima semana, nos dias 18 e 19 e também no dia 20 de março. Jamil Albuquerque, seja bem-vindo à Rádio Independente, bom dia. Bom dia, prazer em falar com você, com todos os ouvintes da Rádio Independente, que tem essa audiência extraordinária, esse histórico extraordinário que vocês têm. Muita honra, direto aqui de Ribeirão Preto, aí para o Vale do Taquari e toda essa região extraordinária que vocês têm de audiência. Bom, Jamil, o senhor é muito conhecido especialmente por livros publicados, os livros mais lidos do Brasil. Acho que é importante falar um pouquinho a respeito dessa tua trajetória e também desse conhecimento que tem auxiliado tantos líderes, tantos empresários a se desenvolverem nas carreiras. Olha, o tempo é o melhor de todos os aferidores de resultado. Eu conheci a obra de Napoleão Hill quando eu tinha 14 anos, em 1978. Ou seja, foi uma surpresa muito encantadora, muito agradável. E esse livro mudou o meu estado mental, mudou o meu jeito de olhar a vida, produziu uma mudança de mentalidade tão impactante que depois eu fui montando uma estrutura de planejamento estratégico e que me tirou de uma condição muito adversa, de vendedor de picolé, de engraxate na rodoviária, para uma projeção aí bastante interessante. Então, claro, toda aquela jornada com um mapa sendo medido, com os passos bem definidos, eu fui contando no meio do caminho, eu ia registrando isso. E algumas leis do êxito dessa obra monumental de Napoleão Hill, eu acabei transformando em livros. Por que eu transformei em livros? Porque o livro A Arte de Lidar com Pessoas, que está indo para 230 mil exemplares, eu ouvia dentro da sala, porque eu perguntava assim, escuta, como é que você aplica a personalidade agradável? Você tem um tempo para aplicar isso. E a pessoa relatava, a gente anotava. Depois, quando eu comecei a perceber, eu tinha um material tão gigantesco, tão grandioso, tinha um material tão rico, que eu comecei a selecionar e contar isso em livros. E, claro, sempre que a gente cria conexão com as pessoas, é mais fácil de ter uma projeção. A pessoa, quando se reconhece na literatura, quando ela se reconhece nas obras, ela tem uma tendência a querer multiplicar. Então, os livros tiveram este sucesso, eu diria, um sucesso surpreendente, porque o Brasil vender 3 mil livros já é um êxito extraordinário. Ele passar de 200 mil exemplares, indo para quase 250 mil de exemplares, que 250 mil é 250 mil, é uma surpresa bastante agradável. E claro que o livro acabou me levando para outros países, até para outros continentes, por essa identificação. Eu atribuo a essa identificação, porque livros lançados, nós poderíamos dizer que são milhares de livros lançados, eu não diria por mês, que seria um certo exagero, mas temos milhares de livros lançados por ano. Por que um em especial chamou a atenção, se ele não está reinventando a roda? É porque ele tem conexão com as pessoas. Jamil Albuquerque, eu acho que é importante a gente traçar aí um pouco da história do Mastermind aqui no Brasil e do Segue Rio, né? Esse grande evento que está sendo preparado mais uma vez, porque infelizmente a pandemia acabou atrapalhando os planos, né, em edições anteriores, mas agora vai sair, leva-se um grande número de pessoas até Canoas, mas com palestrantes de alto nível também. E acho que seria importante falar um pouco mais sobre aquilo que está por vir, né, já no final da próxima semana. O Mastermind tem duas histórias. Uma delas primeiro, chegou na década de 70, que esteve à frente o seu Ismael,
e depois, na década de 90, quando veio para as nossas mãos, e aí teve essa dinâmica da multiplicação, o que nos permitiu chegar ao Rio Grande do Sul, através da metodologia de franquias, e nós tivemos essa parceria extraordinária com esses dois diretores do Rio Grande do Sul, que é o Gustavo Bozetti e a Vanessa Kramer, que é a Vanessa Bozetti também, apenas adota a Vanessa Kramer para comunicação externa, que é a sua esposa. São um casal encantador, de uma energia muito forte, e que se lançaram a uma audácia de fazer grandes eventos, porque o nosso DNA, o nosso histórico, são de turmas um pouco mais longas e de turmas entre 30, 35 pessoas. E ele fez uma proposta: vamos fazer um grande evento e já tirar do eixo Rio-São Paulo, levar para o eixo do Sul, fazer em Porto Alegre, primeira edição, segunda edição, terceira edição, todas com êxito acima da média, extraordinária. E aí, então, veio a pandemia que parou o planeta. Pode-se dizer, assim, que a pandemia ainda não terminou, né? Nós não podemos afirmar categoricamente que ela terminou, mas nós podemos dizer e afirmar que nós aprendemos a conviver com essa pandemia. E os grandes eventos no Brasil ainda não voltaram. O primeiro grande evento de liderança que está acontecendo no Brasil é o que vai acontecer em Porto Alegre, dado a essa audácia, esse empreendedorismo, essa crença inabalável do Gustavo e da Vanessa e de toda a sua equipe, de todos os instrutores e os stakeholders que estão juntos com o Bozetti e a Vanessa. Então, é muito surpreendente. Além disso, nesta bússola onde o desenvolvimento pessoal é primordial, existe uma coisa chamada mercado. Então, nós trouxemos a linguagem do mercado com grandes empreendedores. Nós vamos ter o Mário Espanhol, que era um vendedor de curtume, hoje é um homem que fatura acima de 2 bilhões de reais vendendo sapato com uma marca que 10 entre 10 mulheres amam, que é a Carmen Steffens, um homem que está em 19 países, 580 franquias, mais de 1.600 lojas franqueadas, com loja em Beverly Hills, ou seja, é um êxito extraordinário. Como é que alguém sai daqui e vai para lá? Como é que se rompe isso? Porque chega um momento que você tem que romper na sua cabeça. Nós queremos ouvir isso. Vamos ouvir Itamar Serpa, um homem que era cobrador de ônibus, que saiu lá do interior do Espírito Santo para trabalhar no Rio de Janeiro para poder sobreviver, era cobrador de ônibus. Nós sabemos que é uma profissão desafiante. Como é que um homem desse torna-se proprietário da Embeleze com faturamento acima de 1 bilhão e 700 milhões por ano, dono do Instituto Embeleze, da empresa Embeleze, de todo esse ecossistema de beleza que eles formaram? Nós vamos ouvir falar, contar em loco ali o Henrique Constantino, dizendo como é que uma família de carroceiros, vou repetir, como é que uma família de carroceiros transforma-se em proprietário de uma das maiores empresas aéreas do planeta, que é a Gol. Qual é o segredo? Aonde foi no meio do caminho que eles deram essa virada de chave? Começaram a aprender a enxergar e a olhar acima da camada de ozônio. Nós vamos ter ali o Thiago Nigro, esse menino, e essa palavra aqui, menino, é pela idade mesmo, porque ele tem 30 anos. Como é que um menino de 30 anos tem uma projeção, chega a mais de 200 milhões de dólares de fortuna pessoal, saindo de uma família humilde, saindo de uma família da base, de classe média, que tem aquela linha limite, aos 30 anos chega a esse patamar? Qual foi as chaves que ele virou? Vamos ouvir o filósofo Clóvis de Barros contando para nós como foi que ele, de professor, saiu para impactar o modelo do pensamento contemporâneo americano. Ele vai contar isso para nós.
Vamos ter o presidente mundial da Fundação Napoleão Hill, o homem que só tem 3 pessoas hoje vivas no mundo que foram alunos de Napoleão Hill. Um deles é o Don Green. Tem o Dr. James Housen também, tem o primo dele, que está com 96 anos, que foi aluno, são os 3. Então, o presidente mundial da Fundação Napoleão Hill vai vir, vai falar com a gente, vai conversar com a gente um pouco sobre o que é ser guardião de uma filosofia, e vamos ter o Marcial Conte contando para nós como foi a sua experiência, o seu encontro com o livro Mais Esperto que o Diabo e a experiência de traduzir uma obra dessa, porque há uma responsabilidade emocional e espiritual ao traduzir uma obra desta envergadura, que por 2 anos consecutivos é o livro mais vendido de todas as categorias. Então, só a presença do mercado dentro desse evento, já vai ser uma experiência extraordinária. Permeando tudo isso, tem o Gustavo Bosetti e a mim e a Vanessa com o fio condutor da Rosa dos Ventos, para deixar claro como é que se enfrenta o teste do tempo. Aquele ditado maravilhoso que os americanos têm quando eles dizem "stand the test time", é em pé no teste do tempo, porque só o tempo é que define se verdadeiramente você tem a verdade do seu lado ou se não tem, porque o tempo testa todas as coisas, só ele é eterno. Bom, Jamil, realmente é uma programação extensa, é uma programação que vai trazer muito conhecimento para quem participar deste evento. Importante colocar, né, que a Seg Hill é o segredo de Napoleão Hill que está sendo revelado nesse grande evento com esses nomes de peso. Para a gente encaminhar o encerramento, Jamil, acho que é importante também falar de a quem se destina esse evento, o que trará de valor às pessoas que se inscreverem e participarem desse evento no final da próxima semana. Ele é destinado a todas as pessoas que estão no meio da pirâmide olhando para cima, ou seja, profissionais liberais, empreendedores, empresários, pessoas que queiram se desenvolver, que queiram crescer, que queiram aprimorar o que hoje se chama de soft skills, ou seja, essas competências que não são as competências técnicas, que não são visíveis a olho nu, mas são determinantes no resultado de qualquer pessoa. Então, qualquer um que esteja ali, esteja com vontade de subir, manter a sua performance, manter o seu desenvolvimento e crescer, ele é destinado a essas pessoas. A parte disso, que ele vai sair dali com a Rosa dos Ventos muito bem definida, com o seu propósito de vida, sabendo qual é a sua visão, qual é o seu projeto de vida, entendendo o que é ter o comando e o controle da sua vida, entendendo o que é estar dentro do mercado, saber lidar com o mercado, entender as suas linguagens, ele vai sair com um projeto de vida. Um projeto de vida para os próximos 10, 15, 20, 30 anos, para que ele possa utilizar nessa sua produtividade futura a favor da sua performance pessoal, do seu desempenho pessoal, da sua família, da sua empresa, da sua cidade, do seu estado e do seu país. Porque, em última análise, nós precisamos ter uma altíssima performance para poder contribuir com a vida, que é a razão e o sentido da existência. É contribuir com o grande tecido humano na Terra. É verdade. A realidade tem nos mostrado que o Brasil e o mundo, do jeito que está, não é para amadores. Então a gente realmente precisa estar sempre buscando conhecimento. Jamil, obrigado pela tua participação e nos vemos no evento. No final da próxima semana estarei representando o Grupo Independente no Seg Hill. Vai ser uma honra estarmos juntos com você, com toda a sua audiência, que é gigantesca, e com todos os gaúchos, e mais do que gaúchos, porque eu já sei que vem pessoas de Santa Catarina, tá vindo pessoas do Rio, pessoas aqui de São Paulo, que estão indo para o Rio Grande do Sul, mas claro que a grande maioria são gaúchos, e eu amo o Rio Grande do Sul, até porque sou torcedor do time do Rio Grande do Sul.
Qual deles, Pelos Jamil? futebol. Agora tem que revelar, né? Eu moro há 25 anos, 26 anos aqui em São Paulo, mas eu nasci no Oeste Catarinense e desci para o litoral, fiquei até aos 30 anos no litoral catarinense, depois vim para o interior de São Paulo, que eu moro e vivo aqui em Ribeirão Preto. E aí, lá no oeste de Santa Catarina, que é uma extensão do Rio Grande do Sul, torcia-se para dois times, ou se era colorado ou se era gremista. E aí, eu, quando comecei a ouvir futebol, peguei um período bom do Grêmio e sou apaixonado pelo Grêmio. Então, sou fã do Grêmio e sou torcedor do Botafogo de Ribeirão Preto, são os meus dois times. E eu ensinei para os meus filhos a mesma coisa, que futebol não é uma questão de game, é uma questão de lealdade. Então, é o exercício da lealdade. Eu sou gremista apaixonado. E a gente aprende a torcer na boa e na ruim, mesmo que os times não estejam numa boa fase aí nesse 2022. Obrigado, Jamil, Porque um a gente grande abraço. vai aprendendo o sabor da vitória e o sabor da derrota. Isso é um grande aprendizado, né? Eu não abandono meu time nunca quando eles estão em baixa, exatamente para experimentar o sabor da derrota. E, aliás, eu presto mais atenção quando eles estão em baixa, porque eu gosto de conhecer o caminho da superação, porque o fracasso verdadeiramente é o caminho do sucesso, né? Jamil, grande abraço e sucesso aí até a próxima semana. Grande abraço a todos. Valeu, a gente bateu um papo com o Jamil Albuquerque, ele que é